fazer o bem, porquê? Em primeiro lugar, existem muitas formas de fazer o bem. Faz-se o bem de muitas maneiras. Pode-se fazer o bem a ajudar alguém que tenha dificuldades e que necessita de entrega de comida, ou até que não consegue comer, pessoas mais velhas, enfim. Existem mesmo muitas formas diferentes de ajudar pessoas. Mesmo muitas, sem ser aquelas de dar qualquer coisa. Por exemplo, o ouvir, o estar disponível para o outro desabafar, partilhar alguma coisa, ou o silêncio. Em vez de eu perder a paciência aqui com a Cláudia e começar, não, ter aquela paciência, não, coitada, para ti uma pessoa está calada, isto também é fazer o bem. Ainda para mais, num momento como este que nós atravessamos agora, não é, bem, agora estamos a passar um momento de facto complicado, mas não é só de agora, né? Eu vou fazer 50 anos daqui a uns dias e sempre me lembro do mundo estar em turbulência, mas neste momento atual o que é que nós temos? Temos várias guerras, a poluição, enfim, é o que se sabe, existem muitas quesílias, não é só guerras destas bélicas, temos aquelas guerras tolas, por exemplo, do desporto, que às vezes há malta que se aleja a sério, ou até mortes, e aquelas quesílias políticas, as coisas estão muito extremadas, ou seja, estamos a viver num planeta aparentemente doente, então parte de nós também ajudar a mudar este estado de coisas, como? Fazendo o bem, possivelmente é uma das melhores formas, porque, eu não consigo mudar o mundo, mas eu, por acaso não sei qual é a origem desta frase, mas é muito conhecida de queres mudar o mundo, começa por arrumar o teu quarto, não é? E depois as coisas, se todos fizerem a sua parte, as coisas vão mudando. Então, este fazer o bem, obviamente, não é só para os espíritas, não é? Mas se calhar os espíritas, não que tenham em seu poder a verdade absoluta, porque o espiritismo não é a verdade absoluta, mas do nosso ponto de vista, de facto, é o que faz mais lógica, mas não será a verdade absoluta. No entanto, a doutrina espírita, o espiritismo, dota-nos de umas ferramentas, ou deveria dotar-nos de umas ferramentas muito boas para termos um bocadinho mais de juízo e de irmos nesta direção de fazer o bem. Então, para quem eventualmente esteja cá pela primeira vez, como é que surgiu o espiritismo? Este senhor, o senhor Hipólito Rivail, ficou conhecido, ele era muito conhecido na época como educador e tinha vários livros publicados, e houve uma altura da sua vida que ele começou a estudar esta doutrina, porque, vamos ver uma coisa, aquilo que o espiritismo estuda sempre existiu, não é? Só que foi a primeira vez que foi estudado de uma forma organizada. Então, para ele não correr o risco das pessoas que o conheciam comprarem os livros porque eram dele, ele ficou com o pseudónimo de Allan Kardec nestes estudos que ele fez no espiritismo. Porquê? Porque os livros ao fim e ao cabo não são dele, foi ele que os organizou, mas quem os ditou, a realização deles foi da parte dos espíritos. E o primeiro deles foi publicado no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Estes 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, serão aquilo que nós chamamos a obra básica. Ou seja, para nós conhecermos o que é o Espiritismo, mesmo que não nos tornemos espíritas, convém ler esta base. Ou, no mínimo dos mínimos, o Livro dos Espíritos. Está bem? Então, um pequeno
pequeno resumo do que é que estes livros falam, até porque hoje vamos falar de um texto de um destes livros. O Livro dos Espíritos é a parte filosófica do Espiritismo, né? Aborda a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo corpóreo, as leis morais, a vida presente, a vida futura, enfim, são 1019 perguntas e respostas que abrangem aquelas coisas que nós sempre quisemos saber. As perguntas organizadas por Allan Kardec e as respostas transmitidas por espíritos superiores através de médiuns. O Livro dos Médiuns é um guia prático e experimental, é a parte científica do espiritismo. Fala sobre mediunidade, os fenómenos mediúnicos, a comunicação com os espíritos, enfim. O Evangelho segundo o Espiritismo não é mais um Evangelho, mas vai buscar partes do Evangelho que não fazem grande sentido, pelo menos para a maioria de nós, e depois é a explicação dessas máximas morais de Cristo numa linguagem mais atualizada e em concordância com o Espiritismo, e ganha toda uma nova dimensão. O Céu e o Inferno, que é dividido em duas partes. A primeira parte, ele aborda várias doutrinas e conceitos, por exemplo, o que é o céu? O que era o céu para os gregos, para os católicos, enfim, e para os espíritas, existe céu, sim ou não, e é o quê? Pronto, por aí. E depois a segunda parte do livro, são então vários testemunhos narrados pelos espíritos a contar as suas últimas experiências no corpo de carne. A Gênese, que é dividida em três partes, a Gênese, os milagres e as perdições, aborda várias questões como a criação do universo, os milagres de Jesus, ou o surgimento do Espírito, e enfim. E naquele livro que eu falei ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo, que é o capítulo 17º, que tem o título de Sede Perfeitos. E antes de entrarmos neste capítulo e ir a um texto específico, isto chama logo a atenção. Como é que é possível estarem a pedir-nos para sermos perfeitos, se perfeito só Deus? Não é? Vamos imaginar que nós conseguíamos evoluir até chegar à perfeição. A partir do momento que um de nós chegasse à perfeição, Deus deixava de ser único, porque havia dois seres perfeitos. Não é? Mas, vem no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o próprio Jesus, segundo um texto que está na Bíblia, em São Mateus, ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que os perseguem e caluniam, porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disto? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E ele diz aqui mesmo: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como nós estávamos a ver aqui, se perfeito só Deus, obviamente ele estava a falar para pessoas em que tenha que passar, para nós, tem que passar conceitos que às vezes são difíceis. E então esta perfeição que ele se referia é uma perfeição relativa. Eu vou-vos dar um exemplo. Isto até é utilizado em exercícios de matemática, mas isto é de um filósofo grego, que era o Zenão, que ele fez o paradoxo da dicotomia, que é assim, por exemplo, quantos passos é que eu tenho que dar para ir daqui até àquela coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer o quê? Segundo o paradoxo de Zenão, da dicotomia, eu, teoricamente, levaria 5 passos, não é? Mas eu, para percorrer 5 passos, tenho que correr metade. E depois dessa metade até ao pilar,
tem que correr outra metade. E dessa metade até ao pilar tem que correr outra metade. Então, pelo paradoxo de dicotomia, nunca se chega a tocar no pilar, porque é sempre possível mais metade, nem que seja 0,1 milhão de zeros, ainda se consegue fazer metade. E então nós podemos aproveitar essa ideia, esse paradoxo, para explicar como é que nós nunca vamos chegar à perfeição, perfeito só Deus. Nós estamos sempre em constante evolução e vamos chegar ao ponto de espírito puro. Por exemplo, Jesus, em princípio, quase certeza, já será um espírito puro, não é? No entanto, para nós, Jesus é perfeito. Nós somos tão imperfeitos que para nós Ele é perfeito. No entanto, Ele ainda está na sua evolução. Ok? Então, uma perfeição relativa. Explicando isto, nós conseguimos ser perfeitos em algumas coisas, claro, e então aqui neste planeta estamos muito longe da perfeição. Olha, fazemos o nosso melhor. E então, dentro desse capítulo, então, o que nós precisamos ser é pessoas de bem, mas não é pessoas de bem como as tias ocas de Cascais a falar afetadas, não é esse tipo de pessoas de bem, é mesmo pessoas que fazem o bem, temos que nos esforçar para isso. E nem de propósito, então, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, existe um texto que se chama O Homem de Bem. Bom, eu podia chegar aqui e ler o texto e depois falávamos sobre o texto. Só que era um bocado maçador, não é? Mesmo assim eu estou a fazer uma palestra que não é muito habitual em mim, que é que muitas coisas escritas, mas teve mesmo que ser neste tema. Então o que é que eu decidi fazer? Como o texto é mesmo muito bonito e tem muito sumo, que tal se nós partíssemos o texto aos pedacinhos e fôssemos vendo pedacinho a pedacinho o que é que ele tem para nos fornecer, não é? Uma vantagem que este texto tem, o Homem de Bem, é que vocês depois de nós analisarmos o texto ficam a perceber, se eu fosse um homem de bem, como é que eu seria? Que ainda não estou muito longe de lá chegar. Então, o texto começa assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Isto é só o início do texto e já ficamos um bocadinho abananados, não é? Vamos tentar decompor isto passinho a passinho. Portanto, o texto começa por definir que o verdadeiro homem de bem, não, como alguém que não apenas segue, né, mas busca atingir a maior pureza na lei de justiça, amor e caridade. E aqui a pureza é a sinceridade, a integridade total, sem meias medidas ou compromissos pessoais, ou seja, se o que for justo for alguma coisa que me penaliza, se é justo, não é? E nós muitas vezes não temos capacidade de ser assim tão isentos, mas ainda continua. Eles também dizem naquele texto que a primeira ação do homem de bem é interrogar sobre a possibilidade de ter violado a lei de justiça, amor e caridade. Será que eu violei essa lei e tal? E esta é uma prática de autoexame que nós podíamos fazer. Mas quantos de nós aqui é que quando vamos, por exemplo, é um exemplo, pode ser em qualquer altura do dia, mas antes de nos deitarmos, quem é que revê o dia? Não estou a dizer para levantarem a mão, está bem? Mas qual de nós é que revê o dia, o que é que fez de bem, o que é que fez de menos bem, que podia melhorar, não é? Se calhar a Cláudia enervou-me um bocadinho e eu pisei-lhe o calo, mas se calhar não devia ter feito aquilo, não é? Mas nós muitas vezes não fazemos estes balanços. Mas ainda só estamos a analisar aquele pedacinho primeiro.
ele aponta num caminho não só de evitar o mal, mas de questionarmos se fizemos tudo o bem possível. Porquê? Os Espíritos explicam que não fazer mal, já é qualquer coisa, né? Mas não fazer o bem já é um mal por si próprio. Então eles instigam-nos a questionar-nos se fizemos todo o bem que seria possível. Quantas vezes é que se calhar nós vamos numa rua e está uma senhora para atravessar ou uma criança e nós nem ajudamos porque estamos com pressa para ir não sei para onde? Coisas simples. Naquele livro que eu há bocado indiquei do Céu e o Inferno, em que na segunda metade do livro há espíritos que vêm contar as experiências que viveram cá, isto são experiências diferentes, tal qual como nós temos todos nós vidas diferentes. Os que estavam em paz com a sua consciência, eles contavam coisas que nós não damos importância, que é o sermos genuinamente simpáticos e disponíveis, coisas simples, coisas como irmos ali na estrada e se alguém se mete no cruzamento, vamos a conduzir, alguém mete-se no cruzamento e quem tem prioridade somos nós não vamos logo ao volante e reclamar com a pessoa, não é? Pois é. Ora bem, isto eleva o padrão moral para além da simples evitar ações negativas. Puxa um bocadinho por nós. Obriga-nos a pedalar. E naquele parágrafo ainda há mais coisa a analisar. Naquele parágrafo também nos questionam, nós devemos questionar-nos se perdermos a chance de ser úteis a alguém. E se ser útil é uma parte ativa do bem, enfim, é uma forma de buscar ativamente algo para ser bom, para fazer o bem, como estávamos a dizer há pouco. E, finalmente, ainda só referente àquele parágrafo, também indicam que o homem de bem reflete sobre a regra de ouro da reciprocidade, que é: será que eu fiz aos outros o que desejaria que me fizessem? Isto é uma pergunta poderosa, não é? E já Jesus nos tinha dito isso: fazei aos outros aquilo que querem que vos façam a vós. Sim, é isso mesmo. E nós muitas vezes esquecemos disto, é que quando nos apertam os calos, nós ficamos todos emportigados. Por mim falo, atenção, não estou a criticar ninguém, sei que vocês não. Mas quando é ao contrário, nós muitas vezes nem ligamos, os outros têm que aturar tudo aquilo que nos passa para a cabeça ou a nossa má disposição, porque eu acordei com os pés de fora. Ora, se isto foi só o primeiro parágrafo, o que é que vem a seguir? Vamos continuar no texto, agora vamos voltar ao texto. O texto depois continua assim: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Parecemos nós. Então, analisando este parágrafo, portanto, submissão à vontade divina, ou seja, mas não de uma forma passiva, ou seja, reconhecendo que é algo útil, que existe um plano maior, que numa ordem que nós muitas vezes não compreendemos e parece que nos é injusto, ou porque é que estou a passar por isto, não é? Mas se Deus é infinitamente justo e bom, em qualquer situação que nós passemos, sendo prova ou expiação, nós temos o mérito consoante vivermos aquela experiência. E obviamente que todos nós passamos por coisas menos boas, desagradáveis, difíceis, que nos testam, porque é muito fácil estar do lado lá. Vamos ver, nós somos espíritos. Neste momento somos espíritos temporariamente no corpo de carne, mas quando nós desencarnarmos e formos para o lado de lá,
Muitas vezes estamos lá a estudar e tudo mais e depois sabemos mais ou menos o que fizemos pelo menos de 2 a 3 vidas para trás, dizemos, não, desta vez quero passar por isto, por aquilo, vimos cheios de coragem, mas depois esquecemos-nos quando mergulhamos no corpo de carne e umas vezes fazemos as mesmas asneiras, outras vezes ainda umas ao lado e depois ainda ficamos a pensar que aquilo que nos está a acontecer que é tudo... isto é só muito azarado e pronto, enfim, isto é injusto. Agora, ter a fé no futuro e a compreensão de que a vida material é temporária, e isto é uma coisa que nós também temos a mania que andamos aqui e que isto é para sempre. De facto, nós vivemos para sempre, mas aqui na matéria não, e os bens que nós eventualmente acumularmos, quando chegar à altura de nós irmos para o lado de lá, não vão connosco, não passam no aeroporto, ou no aeromorto, como dizia o outro que fez aquela psicografia há uns anos. E nós temos que amontoar ou colecionar bens espirituais, que esses é que são os de valor. E isto é uma visão que orienta as nossas escolhas e ações, ou pelo menos assim deveria. Mas naquele parágrafo pequenino ainda há mais coisas que nós queremos ir buscar, que é, o homem de bem entende que as adversidades são muitas vezes oportunidades para o crescimento espiritual e moral. Quantas vezes é que nós estamos a passar por uma dificuldade e não nos esquecemos disto? Temos que começar a exercitar a nossa cabeça de... Não é tirarmos a toalha ao chão, estou a passar por isto, não é isso, mas é uma oportunidade de crescermos e então terão que ser provas ou expiações que temos que começar a vê-las como lições necessárias e não como punições, porque isto é que nós pensamos logo, estou a passar por isto é um castigo da vida passada, é uma prova. Porque é que nós pensamos logo em que nós somos tão miúdos que pensamos que nos estão a castigar? Como quando nós éramos miúdos e os nossos pais nos diziam qualquer coisa, nós pensávamos que era um castigo e era para o nosso bem. É igual. E então, a aceitação sem murmurar destas provas é um sinal de maturidade espiritual e confiança na justiça divina. Mas ainda são poucas pessoas que suportam estas coisas sem murmurar. A maioria de nós não temos ainda esta maturidade espiritual. Mas ao pensarmos sobre isto e a trabalharmos ativamente para isto, já estamos no caminho, está bem? E depois, podíamos pensar, só até aqui esta parte do texto, como é que nós podemos adotar este tipo de posturas que nós temos estado aqui a analisar, cada um para si. Atenção, isto é um trabalho individual e não estou a falar de egoísmo, é um trabalho individual porque eu não posso fazer o que cabe à Cláudia fazer, a Cláudia não pode fazer aquilo que me cabe fazer a mim e a todos nós, é uma coisa individual, todos nós chegamos lá por nós. Obviamente temos ajuda de quem nos rodeia, do guia protetor e tudo mais, mas o mérito e o esforço é nosso. Mas depois o texto do homem de bem continua assim. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Somos muitos a fazer isto, não somos? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Nós, quando estamos a ler isto, até parece que estamos a ver ficção científica, não é? Isto parece ficção. Defesa do fraco contra o forte, sacrificar sempre os seus interesses à justiça, fazer ditosos os outros.
Ou seja, o primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos, é para cuidar do interesse dos outros antes dos nossos próprios. Eu, pelo menos, eu estou muito longe disto. Mas faço um esforço. Às vezes tenho momentos. Então, neste pedaço do texto, isto ficou um bocado desformatado aqui, mas paciência, dá para ver. Eles indicam que o homem de bem é movido pelo amor e pela caridade, fazendo o bem pelo bem sem esperar recompensa. Isto é o que tem mais valor. Fazer alguma coisa já à espera de, eu vou fazer isto e depois quando falecer tenho lá uma casa com piscina à espera, no lado de lá. Não, isso não tem valor nenhum. Escolhe retribuir o mal com o bem. Isto ainda é tão difícil, mas nós temos que nos esforçar para isto. E é engraçado, é que quando alguém nos faz mal e nós ficamos a remoer naquilo, então agora a Cláudia disse-me aquilo, uma pessoa em casa sozinha, ficamos a remoer, a Cláudia já nem sequer está a pensar naquilo, e nós continuamos ali a fazer mal a nós próprios, com uma rosca ali, não é? E quando nós, imagino, e vamos imaginar que a Cláudia é aquela, coitada, não faz mal a ninguém, mas vamos imaginar que ela me fazia qualquer coisa que eu levava a mal. Obviamente, se calhar eu no primeiro impulso pensava, não estava à espera disto, mas se nós fizermos um esforço e deixarmos ir e pensar, pronto, olha, o problema é dela e estás perdoado e tudo. Nós já viram que quando nós conseguimos fazer isto é um alívio tão grande, ficamos genuinamente felizes interiormente. Isto é muito bom, não é? Ora, se é bom, assim num exemplo ou outro nós vamos conseguindo, se nós nos esforçarmos para fazer isto cada vez mais vezes, é por aí o caminho, acho eu. Então, defender os fracos contra os fortes, mostrando uma profunda justiça em suas ações. Também naquela parte do texto percebemos que o homem de bem encontra grande satisfação em beneficiar os outros, seja aliviando os sofrimentos, limpando as lágrimas, não é? Oferecendo consolo, e o instinto inicial é sempre colocar as necessidades dos outros à frente das nossas, dos próprias. O texto dói, não dói? Então, a seguir, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, por quem todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como eu. Aparentemente, todos os que estamos aqui na sala, pelo menos é a ideia que me vem, não é? Já todos nós teremos conquistado isto, aparentemente, porque se nós começarmos a pensar bem, por exemplo, coisas clubísticas e não é para eu não gostar de futebol, mas é porque mete-me alguma aflição, este tipo de coisas. Eu lembro quando era miúdo, mas miúdo mesmo, o meu pai levar-me a jogos de futebol, e naquela altura ainda era mais ou menos pacífico, mas eu hoje não sei se tinha coragem de levar um miúdo da idade. Estão a perceber? Porque parece que as pessoas estão um bocadinho, enfim, como é de outra equipa, tem que se bater. Nós muitas vezes, por exemplo, só alguém que não consegue, por exemplo, vamos imaginar que nós começamos a falar com alguém e que vem à bala que nós somos espíritas, né? A outra pessoa não nos percebe. E nós estamos a conversar e até damos algum argumento, olha, eu acho que isto é assim, pronto, um argumento lógico. Se a outra pessoa não aceitar, pronto, é o estado, é aquilo que ela consegue aceitar, é aquilo que ela acredita. Não vamos aqui entrar a discriminar ou assim, ou chatearmos porque temos crenças diferentes, isto não faz sentido nenhum, não é? Então, evita condenar e marginalizar quem pensa diferente. Como o Lucas costuma dizer, meu amigo é o que pensa comigo e não... Como é que é? O que pensa comigo e não com o mesmo que eu, assim, exato. E não pensa como eu, não é aquilo que pensa como eu. Pode ser. E ainda, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e com o seu desprezo,
a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoando, que perdoado lhe será conforme haver perdoado. Assim é que é. Ou seja, o papel da caridade como guia moral e a importância do perdão. E às vezes a importância do perdão, nós esquecemos de um perdão que é muito importante. Não é só perdoar outra pessoa que tenha feito alguma coisa que nós consideramos menos correta. Muitas vezes o perdão também passa pelo auto-perdão, não carregarmos culpas. Todos nós, arriscava-me a dizer todos, sem exceção, no mundo em que nós estamos, no estado evolutivo em que nós estamos, todos nós já fizemos asneiras. E se calhar todos nós, ao pensarmos em qualquer coisa que fizemos há 20 anos atrás, ou há 20 minutos, ou o que seja, temos ali um ratinho, epá, eu não devia ter feito aquilo. Mas temos que nos perdoar, temos que olhar e a receita é sempre a mesma. Percebemos que fizemos mal, não é? Dá para corrigir? Se der, corrigimos. Se não der, há outras formas de fazer o bem para compensar aquilo, mas não trazer a culpa aqui às costas, isso não leva a lado nenhum, só nos destabiliza. Se nós perdoamos os outros, e convém que o façamos, também temos que nos perdoar a nós próprios. Então, ele também diz que em todas as situações o homem de bem usa a caridade como a sua principal diretriz, evitando causar mal aos outros, seja por palavras, orgulho ou desprezo. A importância de refletir sobre as próprias ações e palavras. Isto é tão importante e muitas vezes nós, com esta correria do mundo, nem sequer paramos para pensar nisto. E o verdadeiro homem de bem não alimenta o sentimento de ódio nem rancor, nem desejo de vingança, porque senão isso não faz sentido, não é? É fazer como Jesus fez, não é? Perdoar e esquecer as ofensas. Só manter as coisas positivas de outra pessoa. Imaginem que uma pessoa nos fez 10 coisas mazinhas e fez uma coisa boa. É nós perdoarmos e esquecermos as más. Não, mas daquela vez a pessoa ajudou-me e fez isto assim. É o melhor para todos. Mas, o texto está quase a acabar. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente a sentença de Cristo. Atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se aí se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Já repararam aqui, se nos virmos obrigados a rebuscar defeitos alheios, até procurar sempre o bem que possa atenuar o mal, ou seja, dizer isto de uma forma positiva. Ou seja, trocando isto por miúdos, este parágrafo, o homem de bem é indulgente com as falhas alheias, ciente que nós próprios também temos falhas, né? Todos. Não se deleita em descobrir ou destacar os defeitos dos outros e, quando precisa de apontar os erros, ressaltar os aspectos positivos. Isto normalmente acontece muito no trabalho, né? Quando o chefe quer apontar aquilo que nós fizemos mal, ele vai sempre buscar também as coisas que fizemos bem. Não, mas mas devia ser. E todos os dias faz um esforço consciente para ser melhor do que foi no dia anterior, visando um aprimoramento constante do seu caráter e ações. Eu confesso, eu às vezes parece que regrido. Eu antes tinha o costume de dormir com um caderno na mesa de cabeceira.
A sério, um caderno e uma caneta. Porquê? Isto é pá, há uns 20 anos ou 15 ou assim. Porque quando eu sonhava, vocês já repararam que quando sonhamos, se não é um sonho que marque muito ou assim, nós quando nos levantamos, passado um bocado, já esquecemos ou mostramos tudo. E então tinha o caderno e a caneta, porque sempre que eu sonhava alguma coisa, escrevia o sonho todo, que era para não me esquecer. Aí, pá, pronto. Mas mais, eu tinha este costume de tentar fazer um balanço diário e agora deixei-me disso, por isso é que eu agora ando na balda, já viste, Cláudia? Pois é. Não é? Tenho que voltar aos hábitos. E, continuando o texto, isto hoje estou-vos a dar aqui a massacrar mesmo. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é aplicá-lo à satisfação das suas paixões. O mal não é, por exemplo, se nos sair o Euromilhões. Isso não tem mal nenhum. O mal é depois a gente utilizarmos o Euromilhões só para casas e carros e barcos e satélites e sei lá o que. Não. Por que não construir empresas para dar empregos dignos, com salários dignos, não é? Estou a ir buscar um exemplo extremo do Euromilhões, mas nós, se calhar, conseguimos fazer isto ao nosso nível, pronto, em que conseguirmos. Então, aqueles de nós que tenham alguma aparente coisa que se possa destacar, evita destacar-se, ainda menos à custa dos outros. Aproveita todas as oportunidades para destacar as qualidades e as contribuições alheias. Também acontece muito no trabalho. Nós fazemos alguma coisa e depois os colegas dizerem que fomos nós, não foi? Mas nós temos que fazer isso. Não se orgulha das suas riquezas ou vantagens pessoais, caso as tenhamos, porque tudo é efêmero. Se nós tivermos alguma coisita mais de material, quando nós formos para o lado de lá, não vai connosco isto. E se tivermos algum bem material, alguns bens, tentar não só satisfazer as nossas paixões pessoais. E pedíamos para desligarem o telemóvel, se faz favor, porque estabiliza aqui os raciocínios. Agora, se a ordem social colocou o seu mando outros homens, começou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e empenha-se em cumpri-los conscienciosamente. Então, por outras palavras, se nós, na nossa posição social ou profissional, tivermos pessoas a nosso cargo, temos que tratar essas pessoas como seres humanos, como iguais, com bondade, porque nós somos todos iguais perante Deus. Aqueles de nós que estão na posição contrária, ou seja, que somos o subordinado numa empresa qualquer, temos que fazer as coisas, temos que cumprir as coisas de maneira inteligente e ética. Muitas vezes também, falta só uma hora para sair, vou ver aqui um vídeo no YouTube, ninguém vê, não é? Não é que isso seja uma coisa muito grave, mas temos que começar a treinar pelas coisas pequeninas. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Agora reparem no último parágrafo. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por perceber as que acabamos de mencionar, acha-se no caminho que todas as demais conduz. Então, o homem de bem respeita incondicionalmente os direitos e as leis que a natureza confere a todos os seres humanos,
e também espera ser respeitado, não é? E agora, tudo isto que nós, admito que se calhar foi um bocado seco este texto, estar-vos aqui a ler e a pensarmos sobre isto não, como diz no final do texto, como é que é? Não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Nem com isto tudo, né? Mas aqueles que se esforcem por possuir o que acabámos de mencionar, que se esforcem, isto é importante, ou seja, não estou a dizer que quem tiver isto, não, aqueles que se esforcem, nós temos que nos esforçar, mas esforçar não é pela aparência, não é eu estar aqui a desenhar, por exemplo, quando devia estar a trabalhar e depois de repente quando entra alguém eu faço de conta que estou a trabalhar, não, é mesmo por dentro. Acha-se no caminho que todas as demais conduz, e isto é muito importante. Então, quer dizer que perseguir as qualidades mencionadas já nos coloca no caminho para desenvolver virtudes que serão essenciais, e nós vamos lá chegar. Mais tarde ou mais cedo nós vamos evoluindo qualquer coisita. Mas não sei se recordam que o início da palestra era o porquê. Fazer o bem, porquê? Porque pode não ter ficado claro. Pronto, aquilo que foi aqui falado, sim senhor, é muito bonito, algumas são mais fáceis de fazer, outras são um bocadinho mais difíceis, mas nós esforçamos, mas e porquê? Porquê que é tão importante fazer o bem? Por vários motivos, e alguns se calhar são surpresa. Primeiro porque contribuímos para os outros. Isso é bom, nós vivemos em sociedade, temos que contribuir para com os outros. Isto faz parte do nosso desenvolvimento espiritual e moral. É um legado que transcende o momento imediato. Lembram-se quando eu há bocado disse que os bens que nós eventualmente acumularmos, quando nós desencarnarmos, quando nós morremos, não passam, ficam cá, né? Não vão connosco, mas estes vão. São coisas que perduram. E mesmo quando eu faço um bem, por exemplo, aqui à Cláudia, é uma coisa que ela ficou, ei, que bom que o Francisco fez aquilo, né? E aquilo perdura no tempo. Quem diz isso diz coisas mais, não são tão simples. Porque é uma cultura de compaixão e compreensão mútua. Se todos nós nos esforçarmos, por exemplo, vamos mudar o mundo, se todos nós começarmos a mudar o nosso quarto e mudar qualquer coisinha nós próprios, e se todos fizéssemos o mesmo esforço, já viram onde é que o mundo já estava, não é? Nem havia guerras, nem nada disso. É um caminho para o crescimento pessoal e para a elevação da sociedade como um todo. Nós ainda somos muito individualistas. Impacta positivamente as gerações futuras e lembremos-nos que as gerações futuras somos nós. Porque de hoje para amanhã eu desencarno e depois se calhar daqui a 10, 20 ou 30 anos ou 40 ou 100 que seja, volto. E muitas vezes andar a poluir o rio, por exemplo, não é? Depois quando volto a dizer, olha para isto, que eles há 100 anos atrás eram mesmo atrasados, tem isto aqui, tudo ficou tudo poluído. Se calhar fomos nós. Nós temos que, o bem que nós estamos a fazer ao planeta, estamos a fazer para nós quando nós voltarmos. Também. Contribuímos para um mundo mais equitativo e empático. Teremos interações humanas mais justas e harmoniosas. Sentir aquela harmonia interna e felicidade. Mas, acima de tudo, tem como consequência uma vida mais equilibrada e feliz. Nós tantas vezes temos tantos traços de egoísmo e não somos egoístas para irmos atrás da felicidade, não é? É que a felicidade está muito nisto, em trabalhar para o outro, em fazer o bem sem estar à espera de nada em troca, em fazer, em trabalhar, pronto. E vamos buscar coisas sem querer. E então, ainda sobrou 10 minutos para alguma questão que tenham, porque a Cláudia, antes de começar, ela diz sempre uma coisa, antes de começar, ela diz, deixa que façam perguntas que eu quero responder. E a bibliografia foi, maioritariamente, o Evangelho segundo o Espiritismo.